Então vamos voltar lá e explicar como que eu fiz essa tela, né? Esse fundo, por que que minha fonte está um pouco diferente, né? Então, como é que funciona isso? Voltando aqui no nosso projeto, vocês estão vendo aqui que a minha tela não tem nada, só tem o Region, os componentes, aonde que está, né, a informação do fundo da tela, etc. Onde que estão as fontes, né? Onde que a gente faz isso? No intraweb, a gente tem o Server Controller. O Server Controller é um ponto central de algumas configurações, né? Dentre elas, se eu não estou usando templates, eu posso vir aqui no Server Controller e fazer algumas configurações gerais para cada página. Eu usei aqui nessa propriedade do Server Controller o HTML, nessa propriedade HTML Headers, coloquei a referência a um Cascade Style Sheet que eu fiz. Tá? Nesse Cascade Style Sheet, o que a gente tem nele? Eu estou usando o Adobe Dreamweaver, que eu vou abrir para vocês aqui agora. Tá? Então, vocês estão vendo aqui esse link href cd.css, que é o meu Cascade Style Sheet, e aqui há toda a sintaxe HTML que é necessária para que esse link do meu Cascade Style Sheet funcione corretamente. Tá? Então, como que a gente vai fazer na verdade, o que o intraweb faz? Quando eu coloco esse HTML headers aqui, quando eu coloco alguma coisa aqui, toda vez que o intraweb gera o form para você, ele renderiza o form, né? Porque quando a gente renderiza quando o intraweb renderiza o form, ele vai gerar todos os HTML, todos os JavaScript, tudo que ele for precisar para jogar para o browser. Então ele inclui esse link no form que ele está gerando. Todos os forms vão ter esse link junto, tá? Deixa eu abrir aqui o código-fonte dessa página e mostrar para vocês. Aqui no Internet Explorer, estou usando o Internet Explorer, tá? Não me joguem pedras, por favor. Eu sei que o Internet Explorer é o pior browser que existe, mas aqui View Source. Então, como eu coloquei isso lá no Server Controller, o que o intraweb fez para mim? Na hora que ele gera o form, ele vai lá nessa propriedade HTML headers, verifica se tem alguma coisa, e quando ele renderiza o form, ele coloca tudo que eu coloquei lá no meu form que está sendo gerado. Então aqui nesta tela eu tenho o link para o meu Cascade Style Sheet que está lá no diretório que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Ok? Sobre o template, quando você usa o template, você não precisa usar essa artimanha, né? Porque você vai fazer tudo por template, tá? Alexandre que perguntou aí. Então, a ideia do template é que você não precisa fazer isso. Então, quem perguntou o W Gradient Button, eu acho que ele foi disponível na 14, em algum release da 14, eu não lembro. Eu não sei se o Alexandre está assistindo a gente. Eu acho que ele não está aí. Não sei se ele está aí. Se ele estiver aí, ele podia responder aí no chat pra gente. Mas depois eu posso perguntar para ele. Vamos fazer uma coisa, né? Na verdade, eu tenho aqui. Na verdade, não preciso perguntar para o Alexandre. Aqui no site da AutoZed tem o histórico. Então, vou pesquisar aqui IW Grad Button. O IW Grad Button foi na versão 14.006. Isso aqui não tem data de release aqui, né? Então já tem um tempinho isso aí. Provavelmente isso foi em 2013, final de 2012 para início de 2013, acredito eu. Ok?
Então já tem um tempinho que esse wgrad button está aí. Então na 14, na IntraWeb 12 não tem esse botão, não tem esse componente. Ok? Ok, voltando aqui o nossa página, então voltando no Delphi. Então, essa página nossa tem o Cascade Style Sheet, que a gente faz referência aqui nessa propriedade HTML Headers do Server Controller, ok? Como que a gente sabe a sintaxe, né, correta? A gente tem que saber, a gente não é obrigado a saber a sintaxe correta. Eu não sei de cabeça a sintaxe também. O que eu faço? Eu faço o seguinte, eu uso um editor HTML qualquer, que no meu caso aqui é o Dreamweaver. Eu fiz uma página, por exemplo, eu fiz essa página aqui, e aqui no meu Dreamweaver eu fiz referência a esse arquivo Cascade Style Sheet que eu tinha acabado de fazer. Quando eu fiz a referência, o Dreamweaver gerou um HTML no padrão correto, né, na sintaxe correta. E eu fui aqui no código e verifiquei qual que é a sintaxe. Ah, a sintaxe é essa aqui. Eu peguei essa sintaxe, copiei e levei para o meu projeto. Tá? É claro que é interessante a gente estudar HTML, a sintaxe um pouco, para a gente ter noção do que a gente está fazendo. Tá? Tem algum tutorial de HTML aí na internet, tem a rodo, né? Então basta a gente perder um tempinho aí todo dia e estudar 15 minutinhos por dia de sintaxe HTML e fazer brincadeiras aí de como criar uma página, como colar o botão, como colocar radio button, como funciona o Cascade Style Sheet, né? Então isso é importante, tá, gente? Se você quer trabalhar com o intraweb, perca um tempinho para estudar HTML. Você não precisa dominar HTML, tá? Você não precisa ser o asa do HTML, só que você precisa saber como funciona a estrutura do HTML. E também Cascade Style Sheets, né? É interessante a gente estudar isso aí porque você consegue fazer pelo menos o básico. Se você ainda não, se você está desenvolvendo uma aplicação, está fazendo um protótipo e você não contratou um web designer ainda, estude o básico para você fazer alguma coisinha com um visual mais ou menos razoável. Aqui no meu Cascade Style Sheet, o que eu fiz? Explicando, né? Eu peguei a tag body, que se referencia a todo o documento, e modifiquei essa tag body. Essa tag ela vai refletir na aplicação inteira. Eu coloquei a fonte que eu quero, coloquei o tamanho da fonte que eu quero, coloquei a cor da fonte e coloquei o background image. Ele tem uma propriedade chamada background image, que é dos Cascade Style Sheets, tá? Então eu coloquei aqui o URL, é uma URL, e eu coloquei aqui o endereço dessa imagem, tá? Então é images barra fundo.jpg e tem uma outra propriedade aqui, background repeat, no repeat. Ok? Depois eu falo sobre esse outro estilo que eu criei aqui no meu Cascade Style Sheet. Tá? Agora, eu criei o meu login, né? Tenho esse Cascade Style Sheet. Onde que esses arquivos vão ficar dentro do meu setup? Voltando aqui no Delphi, eu configurei meu projeto para o output dele para essa pasta aqui, ó, Central de Downloads. Eu tenho aqui todos os meus arquivos, né? Então, o meu executável está aqui. E como que o intraweb funciona em relação à publicação de arquivos? Que a gente tem que entender um pouquinho disso. O intraweb tem como padrão uma pasta chamada www.root. Ela tem que ficar um nível acima de onde está o seu executável ou a sua DLL, tá? Então eu criei essa pastinha www.root, que é a parte pública do seu website, ou seja, se você está usando, se um usuário está acessando o seu site, tudo que tem que ser visível para ele de forma, digamos assim, estática, né? Tudo conteúdo estático que tem que estar visível para ele, por exemplo, imagens,
a outros HTMLs. Se você gerar, por exemplo, você pode gerar relatórios, né? Qualquer coisa que tem que tem que estar disponível para o usuário, você coloca nessa pasta www.root. Tá? Então aqui dentro eu tenho o meu Cascade Style Sheet que está aqui, que é o cd.css. Esse aqui é uma página de testes que eu fiz. E eu tenho aqui também a minha imagem. Né? Eu tenho um fundo aqui, que eu vou tirar esse cara daqui. O meu fundo está aqui. Então quando o meu CSS faz referência ao fundo, ele busca a partir da raiz do meu website, que é o www.root, ok? Lembrando que todo website precisa ter uma pasta raiz para ele. Todo intraweb, todo website, todo aplicativo intraweb, né? Precisa ter essa pasta raiz que é o www.root. A partir daí, tudo que está dentro dessa pasta é acessível ao público. A gente tem a opção de fazer enviar arquivos para o usuário que não estão públicos, né? Por exemplo, se você tem no caso aí neste caso que a gente está fazendo aqui, eu não quero que os releases sejam públicos, mas eu quero que o usuário possa ter acesso a eles. Então a gente tem uma artimanha para isso. E eu vou falar sobre isso mais para frente, tá? Obviamente que o meu release não pode ficar público, porque se ele está público no website, qualquer pessoa com uma URL válida pode acessar esse release. E eu não quero isso, eu quero só que as pessoas que tenham senha possam acessar isso. Então a gente usa não vou falar um truque, né? Tem um truque para a gente impedir que essas coisas aconteçam. Ok, então voltando ao nosso, então acho que ficou bem claro aí como é que a gente fez essa tela de login, né? A gente usou o region, esses componentes aqui, label, eu coloquei o edit também, o double edit, um checkbox e um botão de login. O único particular que tem aqui, que é o campo de senha, que eu quero que a senha fique, apareça asteriscos, né? Então a gente coloca aqui essa propriedade password prompt, a gente coloca ela como true. Então, quando o usuário for digitar a senha aqui, né, ele vai aparecer como um asterisco, ok? E aqui o usuário... Ok. Tudo bem? Entenderam aí esse lance da senha? Então tá joia. Eu vou fechar o browser aqui e agora nós vamos implementar, colocar realmente a mão na massa, né? A gente vai implementar a verificação de login no intraweb. Eu criei o meu banco de dados usando o SQL Server Express, tá? Eu tenho essas tabelas aqui já com alguns dados, que é a tabela de clientes e também uma tabela de produtos, que eu cadastro os dados aqui de manhã cedo para mim, né? Para vocês verem à noite. Então a gente vai validar os dados nessa tabela, ok? Agora como que a gente vai fazer isso, né? Realmente colocar a mão na massa. Estou fechando o meu aplicativo e voltando para o Delphi. Bom, a gente precisa validar a senha do usuário através do User Session, sempre, tá? Porque o User Session vamos falar assim, que é a área de acesso de usuário que ela é protegida de acesso, que ela não é compartilhada entre os usuários, tá? Quando a gente declara qualquer coisa no intraweb que é uma variável global, isso é um prato cheio para desastre, tá? Não façam isso no intraweb. Nunca declarem uma variável global no intraweb. Porque se você declarar uma variável global, você tem que ter certeza de que você está controlando ela usando Critical Session. Né? Pode existir situações que você precise fazer isso, mas em geral você não faz isso. Né? Se você precisa fazer, usa
usa Critical Session. Pô, Nery, vai perder a novela. Depois no YouTube tem, cara. Você pode acessar o Globoplay, né? Acho que agora tem. Mas novelinha é brincadeira. É, então através do User Session que a gente vai fazer isso. Então, repetindo, não façam declaração de variável global no intraweb. Tá? O User Session ele já é criado automaticamente para a gente, tá? Então a gente não precisa se preocupar com a criação dele. Então, o Server Controller já faz isso. Como é que o Server Controller faz isso, né? Toda vez que uma sessão nova de usuário é executada, ele executa esse código aqui para a gente. Ó. User Session Create, né? Então ele cria para a gente essa instância do User Session, a gente não precisa se preocupar com isso. Esse código aqui, que está vendo, se vocês forem ver aqui no evento do Server Controller, né, a gente tem aqui On New Session, né, esse evento especial aqui e importante que é executado quando um usuário novo se conecta na aplicação. Geralmente a gente não coloca nada aqui, mas a gente pode fazer qualquer coisa que se refira à inicialização do usuário. Né? É muito difícil a gente ter que colocar alguma coisa aqui mais. Pode, porventura, se você precisar de alguma coisa específica na sua aplicação que tem que ser feita na hora que o usuário se conecta, é aqui que você tem que fazer. Tá? Quer dizer, o melhor lugar para fazer é aqui. Mas nós não vamos nos concentrar nisso agora. Então, voltando aqui ao User Session, como que eu vou fazer para validar essa senha de usuário? Vou abrir o código aqui. Então a gente tem, eu criei um método aqui chamado checkaLogin, né? Aonde eu passo o usuário, a senha e se ele é administrador ou não. E esse checkaLogin eu vou chamar esse evento aqui no meu form de login, né? Quando o usuário clicar o login, eu estou usando o evento onClick, eu poderia usar o async também. Mas eu estou usando o async porque já quando o login for efetuado, se o login for correto, eu já vou para outra tela. Então não preciso usar o evento async nesse caso. Então aqui no meu evento onLogin, o que eu fiz? Já escrevi até o código para gente, tá? Eu declarei uma variável local, que é o llogin ok. E aí eu chamei o meu user session .checkaLogin, passando os parâmetros que o usuário vai digitar na tela. Se o login for ok, eu dou o release no form, que é assim que a gente destrói um form no intraweb, tá? Release. Eu estou aqui destruindo o form. Já está escrito ali em cima, não precisa repetir, né? Destrói a forma atual. E aí, se eu for admin, se o meu login for válido, né? E se eu for admin, eu vou cair direto na área de admin. E se eu for usuário normal, se eu for um cliente, eu vou cair na área de cliente. Ok? Então é bem simples aqui a nossa lógica. Eu sempre gosto de usar begin end, tá? Mesmo quando é uma linha só. Às vezes eu não uso, mas eu por prática eu coloco o begin end sempre, tá? Então vocês estão vendo aqui. Mesmo que é uma linha só, né? Com o if aqui. Então, crio o formulário do admin e crio a área de cliente quando é um cliente. Isso eu sei pelo checkbox, tá ok? cbxadmin, que é esse carinha aqui, ok? Agora, vamos lá no checklogin. Como que a gente implementou isso? A gente não implementou nada ainda, então não vamos fazer isso aqui agora, tá? Por enquanto eu só coloquei um result true aqui. Então como que nós vamos fazer esse checklogin? Checkalogin, obviamente, a gente precisa do banco de dados, né? A gente precisa acessar o data model, a gente precisa acessar o banco de dados usando alguma tabela, fazer um SQL e verificar se a senha e o usuário estão certos. Se a senha e o usuário está certo, a gente retorna coisas simples. Mas aqui
como que a gente faz isso no IntraWeb de uma forma eficiente? Uma das perguntas que as pessoas fazem é como que eu uso o Data Model no IntraWeb, né? Por exemplo, se a gente já tem uma aplicação que está em uso, né? Vamos supor um RP qualquer, e a gente já tem essas rotinas de validação. Isso está lá no, por exemplo, eu tenho um Data Model que já valida o cliente para mim, valida o login para mim. Como é que eu faço isso? Como é que eu exponho isso no IntraWeb, né? A gente tem a opção de fazer o quê? Eu pegar o data model que eu estou usando nessa minha aplicação que já está em uso e vou fazer um reaproveitamento de código. Tá? Neste caso aqui, a gente não tem nada pronto ainda, tá? Mas a gente vai aqui supor que esse data model que eu vou apresentar para vocês aqui, ele faça parte de algum aplicativo. Tá? Então a gente tem um aplicativo lá de clientes, de gerenciamento de clientes, um ERP, e já tem tudo pronto lá. Então a gente vai usar esse mesmo data model aqui no IntraWeb, ok? Eu poderia fazer diferente? Sim, eu poderia vir aqui no User Session e repetir tudo de novo, né? Como vocês estão vendo aqui, o meu data model tem uma conexão para o meu banco de dados, eu tenho uma query de clientes, eu tenho uma query de produtos, vou ter mais coisas aqui que a gente não fez ainda, né, que a gente vai fazer durante o desenvolvimento. Poderia repetir isso tudo aqui no meu User Session. Poderia fazer, sem problema nenhum. Mas, como a gente quer fazer um reaproveitamento de código, de lógica, né, de negócios, a gente vai usar o Data Modeling, que é um pouco mais trabalhoso, mas no final das contas ele é mais eficiente e eu minimizo, né, problemas futuros. Por exemplo, quando a gente vai fazer alguma alteração de regra de negócio, se eu faço uma alteração de regra de negócio no meu data model, e se eu já estou usando esse data model na minha aplicação IntraWeb, basta eu recompilar de novo e fazer o ajuste necessário. Caso eu faça a duplicação de código, a gente vai ter dois lugares para fazer a manutenção. Então, isso não venha. Isso não é a situação ideal, né? Porque quando você faz uma coisa lá no Data Model, se você é uma regra de negócio importante, você pode acabar esquecendo de fazer isso na sua aplicação IntraWeb, as outras, ou você pode errar, né? Etc, etc. Só responder a pergunta aqui. Quando você usa o release, ele destrói. E nesse caso, quem passa a ser o formulário principal? Aí, na verdade, ele vai ser o. Na verdade, é, Marcos respondendo a sua pergunta aí. Quem passa a ser o formulário principal vai ser o formulário que eu estou criando e estou mostrando, tá? Na verdade, você não tem mais formulário principal, você vai ter o formulário atual, porque quando você cria uma aplicação IntraWeb, é uma coisa que eu esqueci de falar, né? O esqueleto da aplicação, ele vai colocar isso aqui no seu formulário, set as main form, que esse é o comando que você usa para setar um formulário como formulário principal. Então, se você quiser mudar um formulário para ser o principal, você tem que vir aqui na initialization e colocar esse comando, que é o nome da classe do formulário, que no meu caso é FRM Login Form, set as main form. E o outro formulário que você tinha, você tem que ir lá e comentar isso, né? Senão você vai ter dois formulários principais. Na verdade, o último sempre vai ganhar, né? Se você tem vários formulários executando isso aqui, na hora de que a aplicação é carregada, o último formulário que executou esse set as main form vai ser o formulário principal. Então, a partir daqui, quando eu destruo esse formulário, chamando ele aqui no release, obrigatoriamente eu preciso criar um formulário novo, né? Se eu quiser, claro, se eu quero continuar na aplicação, senão eu mando ele para outros cantos, né? Eu dou um web redirect nele. Mas nesse caso aqui, a gente está iniciando a aplicação, eu preciso redirecionar ele. Desculpa, pessoal. Eu preciso redirecionar ele para algum outro formulário. Então, a partir desse momento, a gente não tem mais o conceito de formulário principal, a gente tem o conceito de formulário atual. Ok? Então, voltando aqui no nosso Data Modeling e nosso User Session, como eu estava falando, o ideal é que a gente use as coisas que já estão no Data Modeling e no User Session a gente só faça referência a ele. Tá? Ok?
Uma grande diferença de uma aplicação intraweb para uma aplicação desktop Delphi é que a gente não tem aquela história do auto-create, tá? Porque vocês lembram que quando a gente cria uma aplicação Delphi e a gente vai criando formulários e data modules, no projeto, né, o Delphi começa a colocar aqui application.createForm, application.createForm, vai aquela lista de formas de auto-create, né? No intraweb a gente não tem isso, tá? Então tudo que a gente precisa usar a gente tem que criar, exceto o user session. Então nesse caso a gente precisa criar o data model para ser usado. Não basta eu colocar aqui application.createFormDataModel. Isso não vai funcionar. Por quê? Porque se eu fizer isso aqui, eu vou ter um monte de problema que eu não vou ter o data model dentro do user session. Eu preciso ter o data model, esse data model aqui, ele tem que estar disponível dentro do meu user session, ok? Dentro desse código aqui. Então, o que eu faço, né? A minha unit chama datamodel.pass, eu faço o uses dela aqui, e dentro do meu user session, eu crio uma variável privada, que é de nome. Deixa eu voltar aqui para mostrar uma coisinha que faltou mostrar aqui, né? O meu data model, o nome dele é DM, tá? E a classe TDM, ok? Então eu vou criar uma variável aqui no meu user session, uma variável chamada FDM do tipo TDM. Então aqui eu tenho uma referência ao meu data model. E a partir daí eu posso criar e destruir esse objeto. Como que eu vou criar ele? Quando vou pegar o evento onCreate do meu user session e vou criar o meu data model. Então estou criando o data model aqui, ok? E a mesma coisa aqui na verdade, a mesma coisa não, ao contrário, né? No meu destroy, no evento onDestroy da minha sessão, ou seja, quando a sessão for finalizada, eu destruo o meu data model estou usando aí um free and new, ok? Então, basicamente, eu estou inicializando e finalizando o meu data model aqui nessas duas linhas de código. Quando a sessão é criada, o data model é criado. Quando a sessão é destruída, o data model é destruído automaticamente. Ok? Joia. Não é nada complicado, né? E a partir de agora, então, com o meu data model criado, eu posso checar o login. Então, como que eu vou checar o login? No meu data model a gente não tem nada disso ainda. Então, como é que eu vou fazer? Eu quero fazer essa checagem de login, né? Então, eu posso fazer a mesma coisa aqui. Eu vou criar um método que vai ter a mesma assinatura, né? Desse aqui. Então, eu vou copiar esse carinha aqui. Vou criar aqui um check login no meu data model, tá? Eu vou fazer aqui código Delphi padrão, né? A gente tem essa query clientes, então vamos ver o que ela tem aqui. A gente pode fazer uma query separada para isso, não vamos fazer uma query separada para isso. Vou fazer aqui query checa login. Então vai ser o que? Select from cliente, where o nome do campo para o usuário é e-mail, where e-mail igual parâmetro e-mail, and senha igual senha. Coisa simples, né? Então, checa login vai fazer isso aí pra gente. Já está ligado aqui no meu DB Connection. Ok.